galera, começando mais uma aula aqui de biologia. Essa é a nossa aula 29.1, né, professor? Perfeito, galerinha. Vamos aproveitar para pegar o material aí que nós recebemos. Cada slide que a gente passar aí, cada lâmina, já vão acompanhando, já vão fazendo as anotações, porque se for necessário na hora da nossa revisão, para a gente poder esclarecer tudo. Nesta aula, galerinha, presta bem atenção, é tudo o contrário da aula de mitose. Só tem uma coisa para a gente relembrar nessa aula. Na mitose e meiose, que agora é meiose, né, Tatá? Uhum. Os nomes são os mesmos. Só muda o local onde ocorre. Na mitose, lembra? Células autossômicas. Agora, na meiose, são células germinativas. Gônadas masculinas e gônadas femininas. Perfeitamente. Então, você já separou o seu material, tá ligadinho aí, professoras e professores. Façam aí, né, uma fotinho linda dos nossos alunos para que a gente tenha esse feedback dos nossos queridos alunos fazendo atividade, um exercício, ou compartilhando a aula, não sei, tá bom? Mas manda aí que a gente vai ficar muito feliz. Até na hora do intervalo mesmo, né? Claro, Oxi, perfeito. a gente quer conhecer a escola de vocês aí, tá bom? Escolham o cantinho preferido da turma. E sempre, por favor, lembrando, celular na horizontal, para ter uma excelente resolução. E aí, manda o nome de toda a tua turminha, professores presenciais. Beleza? Galera, vamos para a aula. Na aula nossa 29.1, divisão celular parte 2. Porque a 1 foi o quê, professor? Mitose. É isso aí. Ose. Gente, a divisão celular, ela faz parte do processo que permite tanto o crescimento, o nosso desenvolvimento, que é a multiplicação celular, no caso a mitose, quanto também está envolvida aí na formação de novos seres, através de processos, seja reprodução sexuada, né? Você vai ter, então, aí a presença de gametas, no caso da meiose, você vai ter a presença de gametas produzidos, como o professor Jefferson já falou, pelas nossas gônadas. Professora, eu não lembro mais o que é gônada, não. O professor falou, mas eu já esqueci. Pois é. A gente tem gônadas femininas, que são os nossos ovários, e nós temos gônadas masculinas, que é o testículo, né? Que são os testículos, a óvulo, o saco escrotal, que é a sormuna. E aí você vai ter, dentro dessas estruturas, a formação e a produção dos nossos gametas, espermatozoides e o ovócito secundário. Tudo bem? Então vamos dar a sequência aqui e a gente... Não sei se a gente foi antes, se a gente já falou sobre o sistema reprodutor ou não, a gente não vai falar agora nesse... É depois. É depois? Uhum. A gente vai falar ainda, né? Uhum. Beleza. Então a gente vai rever algumas coisas que você vai estar vendo nessa aula aqui, quando a gente estiver falando de reprodução especificamente, tá bom, galera? Tá. Então aqui a gente tem uma imagem desse ovócito secundário e você tem aí vários espermatozoides. Olha que interessante, eu sempre lembro da professora falando assim pra gente. A gente compete desde as nossas unidades celulares, né? Porque já tá vendo um monte aqui, só um, que vai conseguir fecundar esse ovócito, né? Vai passar aí pelas camadas, pela zona pelúcida, né? Às vezes, lá vai o Jefferson. Vai. Às vezes a pessoa fala assim, tá vendo esse monte de espermatozoide? Vamos supor que aí não dá para contar, mas tem mais de 50. Quer dizer que era um outro Jefferson? Não, era eu mesmo. Sim. Eu. Do jeito que você quer dizer. Só que cada um com uma personalidade diferente. Dizem isso, né? Que é a mesma. Só que quando isso aí diz. A estrutura, né? Mas a gente for agora para ciência. Ciência. Não pode. Por quê? Porque a gente vai ver que na meiose ocorre o Crossing over. Então eles não são idênticos Exatamente. em nada, nem na personalidade, nem na estrutura. Então você está corretíssima. É uma guerra, foi uma batalha vencida. Se você está aí, você venceu todos os outros. Isso, porque cada um é diferente. Quando a gente vai falar no sistema reprodutor, eu gosto demais quando a gente vai falar sobre o sistema reprodutor, porque pensa num percurso, né, professor? É uma Olimpíada. E, primeiro, só para formar uma célula germinativa dessa, tanto do homem quanto da mulher, é tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Além de... Era para dar errado. A meiose, ainda tem todo o percurso.
do aparelho Passa reprodutor por feminino. estruturas que são ácidas. Barreiras. Químicas, físicas e tudo Entendeu? mais. Galera, é muita coisa. E ainda depois que se junta, É. ainda tem toda aquela dinâmica da formação dos folhetos embrionários, não quer dar um nome só para isso. Também pode dar alguma alteração. Então pode dar, entendeu? Então, era A pra gente dar é um toda- milagre. A vida é um milagre, né? isso A mesmo. vida é um milagre. Então, gente, Opa, desculpa, para nós professor. entendermos, olha só uma introdução. A meiose é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas, reduzindo o número de cromossomo pela metade. Então, Vai uma a professora grande tá importância. marcar que ela Uma gosta de grande. marcar. Professor, o que tem nessa informação? Essa informação é espetacular. Por quê? Porque todas as nossas células, que são consideradas autossômicas, têm 46 cromossomos. Então, nas células autossômicas, ocorre mitose. Nas células sexuais, ocorre meiose. Logo, o processo de divisão celular ocorre uma coisa muito importante. Ela primeiro duplica a quantidade de cromossomos, tem 46, passa para 92. Depois de 92, já para 46, de 46 vai para 23. Finaliza com 23, que é a metade do início. Só que, prof, na mitose, ocorre a duplicação para 92, depois retorna para 46. Só que na meiose não, ocorre duas vezes. Duplica 92, divide para 46 e divide de novo. Quer dizer que, então, a meiose, ela tem duas fases, duas etapas. Exatamente. Ela tem a meiose 1 E a meiose 2. Perfeito. Professor, a gente vai ver Onde que são- está escrito isso? Nessa informação aí. Uhum. Então, vamos entender isso melhor, como ocorre essa dinâmica? Gente, e uma coisa importantíssima. Por que precisa ocorrer essa meiose? Por que reduz desse jeito? Cada espécie de ser vivo, ele tem um número de cromossomos. Cada espécie, tá? Então, na reprodução sexuada, esses gametas, eles vão se fundir, vai ocorrer a fecundação para formar um novo ser. Então, nos gametas, eles precisam ter metade para poder, quando ocorrer Metade essa fusão... do pai, que está no espermatozoide, Isso. metade da mãe, que está no óvulo. Exatamente. Ou na oosfera, ou na planta masculina. Eu esqueci. Tem a oosfera e a masculina da planta. Ah, tá. Tem no gineceu e androceu. É, mas eu tô falando É porque o gineceu, a osfera é lá dentro, Sim, como eu se tô fosse o falando da ovário. gameta mesmo. do, Oosfera e do homem é o androceu, Não, o gameta masculino da planta. que é o pólen, só que dentro do pólen... É, mas tem a... Nossa, gente, eu esqueci o nome. Tá, mas enfim. Temos tanto na planta quanto no ser humano, nos animais, que aí a gente chama de ovócito e espermatozoide. E quando eles se fundem, é que eles vão formar essa quantidade X da espécie, tá? Para formar um novo ser. Então, essa é a função aí desse processo. Então, vamos lá. Nos animais, a meiose acontece durante a produção de gametas. Então, pessoal, por exemplo, uma célula, a primordial, tem 46. Ela se divide, vai dar o quê? 23, metade. É isso que está falando na frase. Nos vegetais, que possuem um ciclo reprodutivo diferente, a meiose ocorre na formação das células especiais, os esporos. Perfeito. Olha, para a gente ir identificando aí esses dois processos de divisão. Quando a gente estava falando de mitose, a gente viu que o resultado final vai ser a formação de duas novas células, não é isso? Geneticamente idênticas. Geneticamente idênticas. Aqui a gente já consegue visualizar. Então, quando você vai representar os dois processos de divisão celular, você já vê claramente, nitidamente a diferença. Aqui eu estou trabalhando com quantas? 4. Lá na mitose eu tenho o resultado final 2. E outra coisa importantíssima aqui, olha que você consegue distinguir diferenças entre esses cromossomos. Professora, tem vermelhinho e tem verdinho. Eu acho que para vocês aparece verde ou é azul, não sei. Mas aqui está vermelhinho e verdinho.
E vocês conseguem observar que tanto no vermelhinho quanto no verdinho tem diferença? Eles estão coloridos, né? E isso está sinalizando também que dentro do processo de meiose ocorre um evento importantíssimo que vai permitir o que nós chamamos de quê, professor? Crossing over. Que vai causar a variabilidade genética. Então, tá? vamos supor assim, o vermelhinho é da mãe, Certo. o verde é do pai. Ok. Então, esse novo ser aqui, Tatá, esse aqui, ó, esse novo ser, ele foi formado por carga genética da mãe e carga genética do pai. E durante o processo que a gente chama de meiose, eles trocam informações. Claro que são homólogos. Homólogo é aquele que tem a mesma informação genética. Mas essa informação genética, exemplo, olhos, que é igual para homem e para mulher, boca, cabelo, mão. Ó. Mão é mão. Mão de homem, ó, mão é mão. Então, no cromossomo, a informação vai estar pareada. Por isso que chama de homólogos. Mas ocorre troca de informação genética aqui, ó. Crossing over. E aí depois se separam. Nós vamos nesse processo, formando células N. Aqui são células 2N, que é diploide, vai para haploide, não é isso? Que pode ser um espermatozoide ou um óvulo. Só que quando a gente percebe, ó, mão é mão, só que mão de homem é uma forma. Diferença. Tem muita diferença. Eu falo na morfologia é igual. É Nariz, mão. é mão. É nariz, é boca, é tudo. Mas a estrutura a é a mesma. estrutura é diferente. Mas a morfologia é diferente. Né? Então, isso também ocorre aqui dentro desse processo de troca de informação genética. Quando nós estamos falando de cromossomos sexuais. Mão é mão, cromossomos autossômicos. Bom, o que faz a mão do homem ser diferente da mão da mulher? O ombro do homem, os cromossomos sexuais. Perfeitamente. Perfeito. Então, vamos ver qual é a estrutura, então, desse processo, né? Nós temos a meiose, viu que a gente falou assim? Ela ocorre em duas etapas, meiose 1 e meiose 2, que também é conhecida como reducional ou equacional. Então, quando a gente fala de reducional, a gente já está dizendo que vai, ó, partir esse processo aí no meio. Como assim, professora? Vai reduzir o número de cromossomos, tá? Porque era diploide, 2N, que é 46, vai passar a ser haploide, tá bom? E aí depois nós vamos ter equacional. Que é a quebra das cromátides irmãs, que estão grudadinhas. Quando a gente fala o outro, é porque vai separar os cromossomos homólogos, depois tem cromátides irmãs. A gente vai ver, para poder familiarizar com esses termos. E cada uma delas vai conter as 4 fases, tá? Que a gente viu lá. Tanto na reducional como na equação, como nós vimos lá na mitose. Então, o significado, pessoal, é o mesmo para todos. Prófase, claro, nós temos uma pré-prófase, e a prófase é a fase preparatória de migração, condensação, esterilização, encurtamento e padronização para que ocorra a meiose, a metáfase. Tanto de mitose como significado é o mesmo. A fase metafásica, que vai ocorrer na placa equatorial, emparelhando, enfileirando para que ocorra a fase de retração, lá no fuso mitótico, retração dos feixes de centríolo, que é a anáfase. Lembra? Ana é separar. Ana significa, no grego, separa. Sair. Debandar. Partir. Então, tem professor de cursinho que fala assim, né? Para não esquecer mais. Ana. Toda mulher foi amaldiçoada com o nome de Ana. Ela pode tentar casar, mas não vai conseguir. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Minha irmã é Ana e ela está casada. Ana é a fase da separação. Mas só que, na verdade, isso é um jeito de brincalhão que os professores falaram para não esquecer, porque é a fase que ocorre uma coisa muito importante na meiose, quando a gente for falar, que é a disjunção. É mais difícil falar de disjunção. É nesse momento aí que acontece muito. Disjunção. Nessa fase de disjunção, que é a separação dos cromossomos, tanto para a reducional como para a equacional, que pode ocorrer
tantos erros que a gente chama de aberrações cromossômicas, que são... Lembra na outra aula nós falamos sobre mutações, né? Mas aqui também a gente não vai falar, só vai citar, vai ter uma aula de mutações, que são mutações genômicas. O que é genômico? É quando altera a quantidade de cromossomos que você falou lá no início da nossa aula de hoje. São 46. Então, as espécies se cruzam para metade, mas tem que formar um novo ser com a mesma quantidade de cromossomos. 46. E quando tem um a mais ou um a menos, ocorrem as aberrações cromossômicas. Então, é uma mutação genômica. E pode acontecer tanto na reducional, mas em que fase, professor? Na anáfase. E aí, como você falou, é para dar tudo errado. Cara, quando dá certo, é porque é um milagre. Entendeu? E assim, muito importante também, a gente vai ver as diferenças de homens para mulheres nessa. Tem diferença de homem para mulher, professor, nessas fases? Tem. Né? A mulher requer idade. Tem uma idade reprodutiva. O homem tem idade reprodutiva? Não. Ele só tem um probleminha. O que é, professor? Uma é bomba, não tomar bomba, que atrapalha. Sim. Né? E outra é o quê, professor? Que antigamente, não se sabia, né? Então, aquelas cuecas que aqueciam o testículo. Aproximavam muito o testículo do... Isso, e aquecia muito. E um tempo muito prolongado pode estragar as células do sertório. E outra, quando se percebeu que tinha umas gerações tendo muitos problemas com reprodução. Aí foram ver por quê. Porque antigamente se falava da maternidade, isso é muito antigamente. Dava banho em criança com água gelada para melhorar a circulação, aí não. Tem que dar banho com água morna. Mas mesmo morna, perceberam o quê? Que as gônadas masculinas subiam para a cavidade abdominal. E muitas vezes tem que ensinar a mãe, as enfermeiras também, que ela tem que apertar a cavidade abdominal para descer, porque isso pode prejudicar a criança na reprodução. Hoje se ensina, tem que abaixar, porque homem, criança, sobe, entra para a cavidade abdominal, quando está na temperatura, ainda mais água aqui, dá banho em criança em quê? Em banheirinha, aí fica lá, entra, tudo bem, na hora que vai enxugar, passar o talco, a mãe fazendo assim já baixava. Mas hoje percebo que não tinha, pode estragar. Mas hoje não se acontece, não tem mais isso. Né? Agora, mais é só a idade da mulher. Perfeitamente. Gente, a meiose, diferentemente da mitose, em que uma célula diploide, 2 N's, se divide formando 2 novas, né? Ou seja, equacional, essa meiose, ela vai formar ou produzir 4 novas células haploides. Então, ela sai do que era uma com diploide, 46, para a fase com 2 N, que no caso seria a metade, tá bom? Que é o que nós chamamos de divisão reducional, que é a primeira fase. Nessa imagem, bom, só para esclarecer, nessa imagem se utiliza muito a divisão da coifa, a pontinha da raiz, de células vegetais, porque células vegetais, assim, microscopicamente falando, elas são enormes. Já são enormes, fica mais fácil a visualização. Então, se estuda muito as fases de meiose e mitose. Meiose, óbvio, das coifas, onde tem uma intensidade de multiplicação celular. Agora, você quer ver a mitose, vai ser em tecido autossômico mesmo. Tá? Mas é mais fácil por ser uma célula maior. Aqui a gente já consegue ver citocinese nessa imagem. Eu não vou apontar, não. Depois você volta no final, lá. Vai ter um exercício. Olha lá, você tem citocinese. Só nessa imagem você consegue ver citocinese, você consegue ver metáfase, anáfase. E ela aí começando já, tá? Você dá para ver bastante coisa aqui. Mas vamos embora. Ocorre apenas nas células das linhagens germinativas masculinas e femininas, a meiose. Uma célula dá origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos de células iniciais. Mas é muito, very important to them, variabilidade genética, ou variabilidade gênica, formação de gametas na reprodução sexuada, células germinativas. Quer dizer que a meiose não é só para produzir células germinativas, células que vão dar origem a um novo indivíduo. A
meiose, ela possibilita que ocorra a variabilidade genética. E aí, professor, eu te pergunto, e daí que tem essa mistura? Variabilidade genética é uma mistura de informação. Meus queridos, quando fala variabilidade, claro que tem uma que não vai se adaptar muito bem com o meio e outra vai se adaptar. E aí deixa para a natureza verificar como isso vai acontecer na seleção. Mas a variabilidade, essa mistura, não está errado falar que é uma mistura de informação. Isso que faz com que ocorra um processo que eu acho bem importante. Vamos lá. Imunidade. Melhora a imunidade, melhora o processo cognitivo. Você está querendo dizer que tem pessoas que têm uma imunidade melhor que a outra? Tem. Porque elas já estavam mais expostas antes aqui. Isso. Populações estavam antes, outras surgiram, outras não se expuseram tanto quanto a outra. Vamos supor, estão aqui... Foi ótimo, essa palavra agora, população se expor. Isso tem muito elemento. Porque tem população vamos levar em consideração que as duas, tem várias populações ao mesmo tempo, que surgiram ao mesmo tempo, mas uma se expõe e outra não se expõe. Um exemplo, hoje, tem muitas mulheres que são fanáticas por limpeza e fanáticas por muito cuidado. Fanática não, que é um termo muito pesado, mas muito atenciosa exacerbadamente por limpar a criança. Não pode. Tem que deixar ela ter esse contato com a terra, porque isso vai ativando. E aí tem a memória gênica que ser passada. Quando a gente fala de mistura, é porque populações tiveram vivências que fizeram com que elas permanecessem aqui mais tempo. E essas vivências são passadas de geração em geração. É isso aí. Independente da vontade. Coisas boas. Então vai influenciar no processo evolutivo, né? Isso. Perfeitamente. Aí sabe o que eu lembrei? Dos organismos que não tem, não só processos de reprodução sexuada. Acredita que olha, que quando fala... Também? Eu lembrei, mas eu estava aqui quieta. Eu falei, se ela falar, não vai... Não, é porque aí... Exemplo, o pessoal fala, professor, nesse sentido que o senhor está falando de melhorar a carga genética, a importância da meiose não é só produzir informação, mas sim misturar essa informação, como é que ficam os unicelulares e os procariotos como bactérias. Tem um processo de transformação, né? Tem, transdução. E eles são excelentes. Eu não concordo com... Calma aí. Há divergências na pesquisa. Sim. E isso faz com que a pesquisa seja uma coisa maravilhosa. Mas tenho convicção de que a reprodução de bactérias, ela não é simples. A reprodução de bactéria é tão complexa como a menor. Principalmente quando elas conseguem fazer o processo de troca de informação melhor que a nossa. Não posso falar espécies, mas com reinos diferentes. Trocam de informação com vírus, bactéria, troca de informação com vírus, troca de informação com bactéria. A gente consegue fazer esse tipo de... Nós somos tão limitados, Mas uma viagem. Agora, uma viagem. Tu viu? Ei, que aconteceu de novo? Quando eu falo uma coisa que chega ao baixo tom de voz. Eu gosto do professor, olha o professor. Bora lá. Gente, agora vamos pontuar cada fase, tá bom? Sim! Nós temos, então, 4 fases, lembram? Só que na meiose 1, que é a reducional, nós vamos ter, dentro da prófase 1, 5 subfases. Vou chamar de subfases, tá bom? Então, vamos lá. Tem a primeira subfase, que é o leptóteno. Eu faço assim, ó. Não sei se está certo, mas eu faço assim. Na meiose, são 2 etapas. As etapas têm fases e as fases têm... Ok. Então, vamos lá. No leptóteno, você vai ter os cromossomos se condensando e tornando-se visíveis, surgindo aí com o surgimento dos cromômeros, tá bom? Aí a gente resume o processo de condensação. Lembra que a gente falou numa atividade? Eles vão a prófase é um processo de condensação, encurtamento do material genético, formando cromossomos. Isso. Só que nesse momento também ocorre o quê, pessoal? Ocorre a migração. Nos centímetros. E também já a formação das hastes, ou também chamados de
hastes ou fibras que vão fazer, depois forma o fuso mitoma para formar isso. Olha lá os pazinhos de centríolos aí na imagem, né? Então, depois dessa fase de leptóteno, nós temos o zigóteno, que vai ocorrer a sinapse, ou seja, o pareamento dos cromossomos homólogos. Então, lembra que o professor falou? Isso. Tanto a parte herdado... O que está de azulzinho aí é masculino, o que está de vermelhinho é o feminino. Só que acontece que nesse fio que vocês estão vendo, né, um fiozinho, nós temos vários genes. O que são genes? São regiões com informações. Então, o gene... Vermelhinho. Ó, o gene que está aqui é igual para a mãe e para o papai. Ó, o cromossomo da mãe está aqui. Tá bom? Calma aí. Vou fazer uma coisa aqui melhor. Rapidamente, tá? Ó. O cromossomo da mamãe tá aqui, que é esse vermelho. O cromossomo do papito tá aqui. Tudo bem? Uhum. Só que aí, ó, tem uma informação aqui, tá? Uma informação que tá duplicada aqui. Duplicou, eles estão duplicados. É a mesma do papai também. Sim. Então, quando fala que ocorre o zigóteno, então é o processo de que eles foram puxados pelo fuso e aí vão fazer com os nossos bracinhos... São orientados. As nossas começam a bailar. As nossas cromátides, elas vão ficar... Porque estão tudo assim, eles vão ficar assim, o quê? Pareadas. Perfeitamente. Tá bom? Eles vão ficar mesmo juntinhos. Parece uma conchinha. E isso vai indo, é uma dinâmica. Isso vai indo até chegar a formar quem? A metáfase. Mas o que é pareamento? Principalmente não é, vamos supor, o dorso. Imagine que isso aqui é o centríolo, cromátido cinto, cromátido superior e inferior. Isso. Não se importa muito com o que está próximo ao centríolo. Então, quando a gente fala zigóteno, pareamento mais das pontinhas. Das pontinhas. Tanto que estão na região satélite do cromossomo. A gente vai ver isso depois. Perfeito. Além dela, você vai ter a terceira, que é o paquíteno. Essa aqui, lembra dela nas provas, tá? Olha aí, ó, paquíteno. Vai ocorrer o quê? Crossing over, que é a troca dos segmentos homólogos entre as cromátides não irmãs de um par de cromossomos homólogos, tá bom? Então, essa fase é a fase chave, vamos dizer assim. E aí, nós vamos ter também a fase de plóteno, que melhor permite a visualização dos quiasmas. O que é o quiasma? Onde ocorreu houve o pareamento, houve o crossing over, que é parte dos trechos de um DNA de um cromossomo foi para o outro, e aí você tem é como se fosse um ponto de ligação, eles ficam coladinhos ali, e a gente consegue identificar isso nessa fase chamada de diplóteno. É como a gente fala aqui, né, Tatá? Lá o outro que é importante parear aqui a ponta, só isso pareia aqui, mas é essa região que faz o quiasma, essa região, não a ponta, a região, mas eles têm que se segurar por aqui. Exatamente. E aí, por último, você vai ter a diacinese para finalizar a prófase 1. Todas essas 5 subfases estão dentro da prófase 1. Então, vai acontecer tudo isso: pareamento, crossing over, pontos de quiasma são visíveis, e aí depois a diacinese, tá? Que é o quê? Onde os cromossomos migram para o equador da célula. Tudo bem? Aí a gente vai passar para a segunda fase, que é a metáfase, onde nós vamos ter os cromossomos se posicionando na zona central e a formação da placa equatorial dupla. Só para chamar a atenção, pessoal, essas cores, tá? Vermelho são informações maternas. Azul, informações paternas. Isso está acontecendo aonde? Pode estar acontecendo nas células das gônadas masculinas, no testículo de um rapaz ou no ovário da menina. Tudo bem? Só lembrando. E professor, e quando estão essas partinhas trocadas? É porque teve variabilidade genética. Exatamente. Tá? Os pontos de crossing, né? Perfeito, galera. Tá. Deixa eu voltar aqui. O que a gente consegue ver na metáfase 1? Os cromossomos, eles estão aqui, ó,
Parece um casalzinho, um do ladinho do outro, tá? Na placa equatorial. Isso. Isso na metáfase 1. A gente vai observar na metáfase 2 que vai ser diferente o posicionamento dele. Tá. E você já tem aqui, ó, esses pontos divergentes aqui, ó, que são os crossing. E outra coisa, só para na aula de mitose, eu lembrei agora. Aqui, pessoal, na mitose só existe um feixe que é no centríolo. Mitose é só um feixe. Meiose são 3 feixes por cromossomo. É um feixe na cromátide superior, um feixe na cromátide inferior e um feixe no centrômero. Esse feixe aqui, na cromátide superior e inferior, já vem desde lá da prófase para fazer todo o movimento bailado, né? Bailado para poder sobrepor. Pareais. Já o feixe no centríolo é a mesma função Da mitose. mitose na hora de separar. Eles não são puxados por aqui, eles são Ótima puxados por observação. aqui. É o que eu falei, quando você vê no microscópio, como é que eu sei que o diabo é um, o diabo é outro? Porque é uma mancha. Mas a gente se orienta pelos feixes. Top. Os feixes são feixes mais densos e feixes menos densos. Perfeito. Ah, o professor. Ah, professores! Ah, não. Eu não sei, acho que tem. Não sei. Depois pode pegar folha de vegetal e dar uma olhada. Perfeito. Entendeu? Tem professores fazendo. Tem, eu vi também, né? Anáfase 1, galera. Você está dando aqui, a gente está conversando aqui sobre essa visualização. Você pode fazer isso com célula vegetal e se tiver aí o laboratório móvel, né? Isso! Perfeitamente. Já Anáfase viu 1. o estômago? Ah, É lindo, sim, é lindo. sim. A migração, na anáfase 1, ocorre a migração dos cromossomos homólogos e não ocorre a divisão dos centrômeros, tá? O que vai acontecer na anáfase? Lá na mitose, a gente viu que ocorre a separação. Lembra que o professor falou? Ah, sim. Separação Vamos dessas lá. cromátides, porém na anáfase 1, você tem o direcionamento através desses feixes dos cromossomos. Os cromossomos homólogos vão separar, ó. Esse aqui vai vir para cá e esse aqui Então, vai vir. eu gosto de falar assim, professor, cromossomo homólogo, você sempre fala que é porque tem os genes pareados, né, do papai e da mamãe. Isso. Mas, para ficar mais didático, mas não é assim, gente, só para entender. Olha lá, o que significa o cromossomo homólogo? É que, por um lado, vai o cromossomo materno, vermelhinho, e, por outro lado, é o cromossomo paterno. Quer dizer, é a separação dos homólogos, de cromossomos que têm informações iguais. Certo. É isso, cromossomos. Não a sua duplicação, não a quebra das cromátides. Perfeitamente. Tá? Perfeitamente. E olha como é que a gente consegue visualizar isso no microscópio, né? Tanto é, Tatá. Isso a gente, a gente só está falando dos autossômicos. E o sexual? Aí o X vai para um lado, o Y vai para o outro. Tem que lembrar disso. Quando e se for nós- 2X, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Por isso que eu falo, é a separação das informações masculinas e femininas, fica mais fácil. Perfeito. Perfeito. Que depois tem a quebra das cromátides, para dar a probabilidade de 50-50. Na telófase 1, já vai encerrando aqui, já estamos caminhando para finalização da meiose 1, tá? A primeira fase, reproducional. Porque assim, tem a invaginação, ocorre uma invaginação. Então, quando ocorre essa... Volta lá. Quando ocorre a anáfase, já se tem... Quando vai ocorrendo, vai vindo para cá. E vai vindo... Não. Aqui. Ó, quando vai vindo aqui... Ó, então, tá vindo aqui... não vai, não risca ao mesmo tempo. Tem que lembrar que vai puxando. Sim. Se Separando, você tira quem está no meio, alguém tem que ocupar esse força, espaço. né? Tem que ocupar esse espaço. E aí ocorre uma leve invaginação. Porque eu tiro e vai entrando. Eu tiro aqui, ó, e ele vai entrando. E quem vai ocupando esse espaço? O arcabouço, o citoesqueleto celular. E ao mesmo tempo que aí, nessa região que nós estamos evidenciando, são materiais genéticos que eram para estar na região nuclear, quem é que está fazendo a divisão das organelas? Que tem organela aí, tá? Citoesqueleto. O citoesqueleto, se no início era uma mitocôndria, não duplicou o material genético, também duplicou 2 mitocôndrias. E aí vai uma para um lado e outra
Pô, quem está Se separando? organizando, né? Coisa Vai fantástica. se dividindo também ao mesmo tempo. Só que é o citoesqueleto que faz isso. Os centríolos são especificamente para os cromossomos. Boa observação, que às vezes, quando a gente está falando especificamente da divisão, a gente só mostra os cromossomos e aí a gente esquece que tem as organelas, Tem né? toda aquilo. Pô, Perfeito. ei, professor, o que se importa? Esse negócio é variabilidade. Tem que lembrar que quando a gente nasce, tem muitas pessoas com doenças metabólicas. E uma dessas doenças metabólicas, aí tu vai fazer exame genético, não tem dá nada na não genética. acusa, né? Não Nada acusa, na não. genética. Aí tu vai ver. Metabólico. Aí vai ver o que é. Não tem mitocôndria. Uhum. Ou a mitocôndria ela está errada, está coisada. Por quê? Porque tem que lembrar que o material mitocondrial não é É só nuclear, dele, é só dele. É. E a culpa é de quem quando acontece um erro desse? É mãe. da mamãe, porque a o gente papai não herda tem do pai. participação. As mitocôndrias do pai estão no espermatozoide naquela parte do pescocinho, que a gente fala peça intermediária entre a cabeça e a cauda. E ela não entra. Ela fica fora da fusão lá dos núcleos. Vamos lá, galera. Telófase 1, que a gente estava falando, então o reaparecimento da carioteca, do nucleolo, ela vai como se ela fosse ficar assim, né, inerte, mas ela não finalizou ainda o processo, Isso. tá bom? E aí nós vamos passar para a meiose 2. Vambora. Equacional. Vai ter as mesmas 4 fases, tá, galera? Mas sabe qual é o negócio? Agora é só a quebra das cromátides, irmãs. Exato. Como assim, professor? Por exemplo, Tatá, faz assim. Quer que eu faça na tela? É, mostrando pros coleguinhas. Aqui. Pra cá, pra tela, meu diretor. Posta, Tatá. Vem pra cá, nego. Aí, não, aí. Levanta o braço. Uhum. Pergunto pra vocês. Isso aí é a cromátide superior. Ocorreu cross na tua cromátide? Ocorreu. Por quê? Porque tu tem uma informação que não era tua. Tava no meu braço o quê? O relógio. Então, esse gene é desse jeito, tá? Por exemplo, esse gene é porque eu grudei contigo e o relógio, uma informação minha, quebrou, foi pra você, e tem uma informação aí que você tinha, tava aí no lugar desse relógio, veio pra mim. Certo. Então veio uma informação da minha família pra você e da sua família pra mim. Então é muito bom. Vai quebrar. Quando você quebrar, Tatá, ao meio, tu quebra ao meio, uma informação vai pro teu avós, da outra informação vai pro teu avós. Gente, é uma orquestração, uma coisa maravilhosa e perfeita. Isso. Joga na tela. Então vai ser só a separação das cromáticas que foram duplicadas da tela, diretor. Obrigada. Duplicadas. Então, o prófise vai acontecer novamente, vai desfragmentar ali a carioteca, vai acontecer novamente a condensamento dos cromossomos, e aí a gente vem para a metáfase. Então, olha só que interessante. Vai quebrar bem aqui, ó. A gente agora não tem mais lembra os parzinhos, dos parezinhos, dos namoradinhos, dos cromossomos ali homólogos? Aqui na metáfase 2 não. Vocês já vão ter eles como se fosse uma fila, né? E aí eles estão ali um debaixo do outro, alinhadinhos, e você tá... Lembra que os feixes que o professor falou? Agora, o que vai estar funcionando mais vai ser o feixe central, lá que está no centrômero, porque agora vai ser seguida a metáfase 2, vai ser seguida a anáfase 2. Olha lá na tela. Separação. A anáfase 2 separa as cromátides irmãs. Estão vendo? Então, você vai ter um indivíduo lá, ó, com o cromossomo materno, paterno, que já tem o crossing. Ele tá vendo que eles não são iguais? Eles já estão ali, ó, vermelhinho e azulzinho, azulzinho e vermelhinho. Já aconteceu, já tem essa variabilidade quando você vai formar essas células. Tudo bem? E aí, você vai ter a telófase, reaparecimento da carioteca, do nucleolo, descondensamento dos cromossomos, ocorre a citocinese, formação das 4 novas células haploides, que agora não são, como na mitose, idênticas, elas são geneticamente diferentes. E aí a gente tem uma visão geral desses processos de divisão, mostrando todas as etapas, a meiose 1, meiose 2 com as suas determinadas fases, tá bom? Não esquecendo que na prófase 1 você vai ter aquelas 5 subfases. E aí o tão famoso crossing over, que é um fenômeno que precisa estar acontecendo para que facilite essa variabilidade genética. Tudo bem? Tudo. Deixa eu ver o que tem mais aí. Então, ali você tem, ó, troca dos segmentos entre esses cromátides, tétrade cromatídica, que é o par de cromossomos homólogos, da prófase 1, tá bom?
E aí você tem aí a diferença de mitose para meiose. Mitose são produzidas duas células geneticamente iguais e com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, professor? São produzidas 4 células geneticamente diferentes entre si e com metade do número Corre de pra cá, cromossomos prof. que é a original. Tá acredita? Perfeito, gente. Ó, a gente te aguarda para nossa revisão, que eu sei que tem muita informação, mas você vai dar conta. Beijo.